Muita paz, muita luz, Shalom. Meu nome é Antônio César Domingues Edo, espiritualista, leitor da Mensagem do Grau do Messias Abdurrahim. Messias Abdurrahim, na luz da verdade, é a sua obra. Eu estou aqui falando sobre o planeta Vênus, a vida em planeta Vênus, que eu tenho convicção que o planeta Vênus é habitado por seres humanos. E por que eu tenho essa convicção? Justamente porque no livro do Juízo Final, de Rosélis von Sass, que é uma obra que foi lançada em 1969, tem, portanto, aí 52 anos. Esse livro que eu tenho aqui é a 12ª edição. Está escrito revisada e ampliada. A 12ª, que impresso em 2003. Portanto, aí há 18 anos. Primeira edição, 1969. Essa autora, por sinal, tive o prazer de conhecer, né? Ela já era idosa quando eu fui membro da Ordem do Graal por uns 2 anos. Estive em 1989 assistindo uma devoção lá na sede da Ordem do Graal, em Budas Artes. E lá chegando, as pessoas apresentam ela, né? O esposo dela também, Barão von Sass, lituano, né? Ambos apóstolos, né? Eles eram discípulos do Messias Abdurrahim. Abdurrahim viveu, é o Espírito da Verdade, né? Prometido Espírito da Verdade. Viveu na Terra entre 18 de abril de 1875 e faleceu aos 66 anos em 6 de dezembro de 1941. Hoje está fazendo, portanto, 146 anos do nascimento do Messias Abdurrahim, que é o Consolador, prometido por Jesus Cristo. É aquele que quer dizer, ele, quando ele chegar, ficai atentos, né? Atentos, né? Então, ele colocou a parábola da Virgem Tolas, né? Para ficar atento quando o príncipe chegar. O príncipe é o Espírito da Verdade. E que ele vos fará chegar a hora. Ele é o juiz também. Ele é o juiz. Ele vai esclarecer toda a criação. Vai completar a obra de Cristo, vamos dizer assim. E completar a obra de Cristo porque Cristo, a humanidade não entendeu bem a obra dele e a palavra dele, porque se tivesse compreendido e vivenciado de fato, nem havia necessidade do Filho do Homem se encarnar na Terra. Ele poderia julgar, vamos supor, no plano espirituais, não havia necessidade, mas na verdade era a missão dele ancorar a sua palavra viva, né? Aqui na Terra, em toda a criação material, que é a mensagem do Graal. Porque a mensagem de Cristo, ela não foi assim, não foi um plano para ancorar na criação, mas sim ancorar no espírito humano. Tá? Então, no espírito humano, porque Jesus Cristo, o reino dele é o divino, não é o reino da criação, é espiritual. O reino da criação espiritual vamos supor, de competência de Emmanuel, o Espírito Santo. Enfim, então a Rosélia von Sass foi uma discípula dele, né? E eu tive o prazer de conhecê-la. Eu, quando fui membro da Ordem do Grau, de 1991 até 1994, quando eu ia nas devoções em São Paulo, eu morava em Campinas na época, eu fui poucas vezes, né? Eu sempre ia à presença, eu cumprimentei ela, eu pedi o selamento, né? Pessoalmente para ela. Enfim, ela já era bem idosa, eu nunca fui íntimo dela, tipo assim, conversar, não, nada disso, só
primeira vez que eu estive lá em 1989, parece que foi em janeiro, troquei com ela estava assim, acho que na varanda da casa, em companhia com outras pessoas, e um convocado me levou à presença dela, todas as pessoas novas, né? Acho que eu a cumprimentei, troquei poucas palavras, acho que eu falei assim que eu li as obras que ela tinha escrito, né? Pelo menos a maioria dos livros, e ficou nisso. Depois foi um dia muito especial na minha vida. Depois em março eu acabei indo para Brasília, fiquei lá 2 anos, voltei em maio de 91, aí eu retornei para Campinas, né? E aí eu retornei a frequentar a Ordem do Graal, enfim, as devoções. Mas, enfim, ela é autora desse livro, O Livro do Juízo Final, uma obra fundamental para os espiritualistas, aqueles realmente que desejam a autoespiritualidade, né? E um dos temas que ela fala é sobre a vida dos planetas, né? Há vidas em outros planetas. E ela citou que o planeta Vênus é habitado por seres humanos. Então essa informação eu já tenho desde 1984, há 38 anos. Foi nessa época que eu soube da existência da mensagem do Graal, da obra de José von Sass. Eu estou há muitos anos aí como artista plástico, né? Eu estava expondo na feira de artesanato lá em Campinas, Praça Carlos Gomes, naquela época, 1984, ficava lá na Praça Carlos Gomes. Hoje fica na praça um pouco mais para cima, um lugar, Praça da Fluminense, acho que é a Praça Fluminense, que é o nome, do Centro de Convivência Cultural. E, enfim, então foi naquela época que eu expunha meus trabalhos. Eu tinha um trabalho assim, uma linha assim, um pouco surrealista, né? E aí eu conheci um senhor, na época, bom, sou um jovem que nem eu, né? Mesma idade. E ele falou dessa obra, Mensagem do Graal, e também falou de Rosales von Sass, falou do planeta Vênus, né? Até me lembro que eu me tornei até amigo dele, né? Estive na casa dele, enfim, apartamento dele, conheci a mãe dele, enfim, ele também tinha um irmão. E ele, certa vez, ele comprou uma pequena luneta, né? E, mas ele comprou mesmo por causa que ele viu essa informação de que Vênus era habitado, então ele quis olhar Vênus, que é a estrela d'alva, que é o terceiro astro mais brilhante do céu. Primeiro é o Sol, naturalmente, depois a Lua e depois é Vênus. Diz até que Vênus é tão brilhante que acho que chega a fazer sombra. Não sei, já ouvi falar isso, que chega a ser tão brilhante, porque ele reflete 70% da luz solar que incide no planeta, nas camadas de nuvens superiores, né? E Mas então eu estou contando essa história. Então ele comprou uma pequena luneta, olhou só por curiosidade, né? Acho que nunca tinha. Ele não era astrônomo amador, né? E até ele falou assim, depois eu olhava assim, quer comprar a luneta? Que já não se interessou mais, né? Mas eu acabei não comprando. Depois, mais para frente, eu comprei uma luneta, um binóculo e tal. Então é isso. Então eu sempre parti dessa premissa que Vênus é habitado. E então aí procurei entender por que a ciência diz. Então a ciência está errada. A ciência diz que a temperatura no planeta é de 400, arredondando em 450 graus positivos, né, que é 30 vezes superior à temperatura da Terra, que é de 15 graus. 30 vezes, é uma loucura, né? Sei.
Isso está errado. Isso está errado. Então vamos descobrir as causas, né? Tem que existir uma, uma, uma explicação. E aí eu vi que eu procurei criar um método aí para distinguir, comparando a atmosfera, né? A atmosfera da Terra com de Vênus, que é um planeta irmão. Que é um planeta irmão. Então, a partir desse comparação, pode-se verificar a real temperatura de Vênus. Eu digo real aproximada, não a temperatura exata. Isso só com uma sonda explorar, uma sonda com alta tecnologia e durável, né? Que nunca aconteceu de as sondas que chegaram a pousar em Vênus eram da década de 60, 70 e 80, muito antigas. E das muitas que foram enviadas, acho que umas 15, acho que umas 3 assim, mais ou menos, que conseguiram pousar e por poucos minutos, né? Acho que a que durou mais foi 1 hora e meia. Depois ela apagou. Então teria que ter sondas que, que explorassem por dias, por meses, como acontece em Marte, né? Mas é muito mais difícil pousar uma nave, uma sonda em Vênus por causa da densa atmosfera, né? Então, das experiências dos soviéticos, né? Da época era a União Soviética, as, acho que, vamos supor que tenha lançado umas 15 sondas, acho que umas 3 que só conseguiu chegar, né? Então é um resultado aí de cada 10 sondas, só 2 conseguiu atingir o solo e enviar alguns dados, né? Inclusive algumas fotos, né? Coincidiu de cair numa área desértica, né? Então veio fotos, aí se pensou que era deserto, mas não é assim. Então eu vou ler esse trecho, que foi isso que me fez pesquisar sobre Vênus e ter a certeza. Então eu parti disso. Eu não sou cientista assim, que procura averiguar do resultado. Não, eu fui na causa. A causa é que existe vida. Então a partir daí eu faço minhas pesquisas. Então eu vou ler. Tem um capítulo que o Zerson Sass fala. O capítulo. O capítulo é O Sol Morre. É capítulo 14 do O Livro do Juízo Final. O Sol morre e tem os subtítulos, né, desse capítulo. Esse capítulo ele tem 7 páginas. 8 páginas. E no último subtítulo desse capítulo está aqui: existe vida em outros planetas? Eu só vou ler algum trecho, assim, só para. Aí, por exemplo, certamente vivem também em outros planetas, dos bilhões de sistemas solares, criaturas humanas. Existem inúmeros planetas com as mesmas condições favoráveis em sua superfície, como aqui em nossa Terra. Portanto, os que possuem condições semelhantes à nossa são habitados. Aliás, por seres humanos como nós. A forma humana é a mesma na criação inteira. Então, todo o planeta que está em condições, com atmosfera, já chegando naquele estágio de amadurecimento, eles foram destinados a abrigar criaturas humanas e tem criaturas humanas. Então, se esses planetas foram destinados, eles
estão habitados. Bom, então todo o universo é habitado por entes de todas as espécies. Mesmo nos chamados vazio e deserto espaço do universo, reina a maior atividade. A misteriosa irradiação, denominada energia, que contém o material de construção de todos os corpos do universo, traspassa, invisível ao olho humano, todo o cosmos. Onde há energia, também há vida e movimento. Nosso planeta terrestre é hoje um dos muitos habitados por criaturas humanas. Apenas há 3 milhões de anos isto era diferente, pois naquela época chegaram a este planeta em que vivemos os primeiros seres humanos para a encarnação. Somente muito mais tarde e sempre em intervalos exatamente pré-determinados, foi que se iniciaram as encarnações de espíritos humanos também em outros planetas. Na verdade, são 7 super-universos, né? Então, foram escolhidos um planeta de cada super-universo. E no super-universo Éfeso foi escolhida a Terra. O super-universo, vamos supor, o Éfeso, que é o nosso, ele é gigantesco e tem dimensões inimagináveis. Eu suponho que o universo visível, que a ciência reconhece, é apenas uns 5%, estimando, assim, do total da massa e do volume desse super-universo. O nosso limite que nós fazemos, não existe um limite no universo. Quando a ciência diz quando chega a 13 bilhões de anos, enfim, quando você chega nos limites do universo visível, diz que havia uma massa passosa, é tudo fantasia. Eu penso assim. Lá existem galáxias como a nossa, porque o universo é muito mais antigo. Ele não surgiu há 13 bilhões de anos. Os cientistas ainda não compreenderam, porque eles são muito racionais. Né? Esses 13 bilhões de anos é apenas uma circunstância da onde nós vivemos. Então, do ponto do planeta onde nós estamos, se cria em volta de nós um imaginário universo visível. Mas ele não tem divisões. A divisão é para nós. É que nem as constelações, vamos supor. Nós vemos umas constelações. Mas isso não é a realidade, porque os astros têm distâncias muito diferentes. A constelação é formada para o local onde nós estamos. Aí nós vemos as figuras lá do escorpião e tal. Mas se tivéssemos em outra, lá, vamos supor, na galáxia de Andrômeda, o céu seria bem diferente do nosso. Então, isso é a circunstância. Então, o nosso universo visível, ele apenas é uma condição que nós enxergamos de acordo do ponto que nós estamos, no planeta que nós estamos encarnados, do ponto do observador. Então, esse que a ciência ainda acredita que o universo surgiu há 13 bilhões de anos, isso é um erro total, não tem nada a ver. É apenas a distância que nos é possível enxergar fisicamente o universo, porque essa é a distância que necessita para os astros atingirem a velocidade da luz e sair fora da nossa visão. O que nós vemos é o que aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. Mas quando se chegar, já houve um telescópio aí, seus grandes telescópios, essa nova geração de telescópios, né, certamente vão chegar nesses limites, vão enxergar esses limites do universo visível. E aí, certamente vai se verificar que existem galáxias já muito antigas, tudo. Então, que o universo é muito mais antigo do que esses 3 bilhões. Talvez ele tenha 50 bilhões de anos, o que surgiu, né? Isso estamos falando, estamos dizendo do universo de matéria grosseira, né? Quer dizer, a criação de matéria grosseira, que foi a última
a surgir. Né? Se vamos dizer assim, isso não tem nada a ver quando Deus iniciou as suas criações, ele decidiu sair do seu estado único. Isso se fosse calculado, vamos supor, em anos terrenos, no nosso espaço e tempo, vamos dizer assim, o próprio universo material é muito mais antigo. Ele pode ter aí, vamos colocar um número aí, que assim, pode ser até que exista ainda uma forma de medir, né? Quando se descobrir que o universo não tem 13 bilhões de anos, sim, muito mais. Talvez existam alguns métodos que possam se calcular aproximadamente, né? Mas aí quando tomar consciência disso, que o universo é muito mais antigo. E pode talvez ter uns 50 bilhões de anos, uns 100 bilhões, não se sabe. Da mesma forma como não se sabe a dimensão real do universo Éfeso. O que me parece ser que ele tem um formato bem parecido, bem semelhante a um aglomerado estelar globular. Né? Um aglomerado estelar globular, que são aqueles pequenos satélites da Via Láctea, onde tem as estrelas mais antigas, e tem assim dezenas de milhões de estrelas. E ele tem, acho que um diâmetro assim, coisa assim de uns 50 mil anos-luz, por aí, 50, 100 anos-luz. Então, ele é exatamente uma esfera, né? E quanto mais próximo do centro se concentra, é o centro de gravidade, mais estrelas. Então, o universo Éfeso de galáxias deve ser exatamente nesse formato. O centro concentra muito mais galáxias e as periferias menos, até chegar nos limites dessa grande esfera. E enquanto o nosso universo visível ele tem um diâmetro estimado aproximadamente de, vou arredondar, 30 bilhões de anos-luz, 30 bilhões de anos-luz, um diâmetro, esse universo Éfeso pode ter um diâmetro de 100 bilhões de anos-luz. Bom, eu já estou saindo tanto do tema aqui de planeta Vênus, né, sobre habitações, mas eu estava falando dos planetas primeiros que foram habitados. E então existem 7 universos materiais. Éfeso, que é o que nós vivemos, Esmírnia, estou falando em ordem alfabética, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiátira. Esses são os nomes dos 7 universos. Então cada superuniverso ele circula em um centro comum também. Né? Ele recebeu um planeta, primeiro, há 3 milhões de anos. Porque tudo funciona no número 7, que é do nome Immanuel. Immanuel é o Espírito Santo. Tem 3 letras. Ele é o rei sacerdote de toda a criação. Deus Pai destinou ele para isso. Esse é o reino dele. Deus Pai tem 2 filhos. Através da rainha primordial Elizabeth, pôde nascer esses 2 filhos. A rainha Elizabeth é a primeira criatura que Deus fez. Através dela, é a mãe primordial. Os povos antigos, sábios, sabiam disso. Hoje as pessoas desconhecem. Então, houve primeiro esses 7 planetas, porque nessa época as almas humanas, talvez, não sei, talvez até esse ponto não, há 3 milhões de anos já haviam almas preparadas, né? As primeiras das centelhas espirituais que já descenderam em busca de se encarnarem nesses planetas. Né? Então, acho que as primeiras, já há muito tempo, essas almas centelhas já tinham se revestido com o corpo de enteais, corpo enteal, depois com o corpo anímico, que seria as almas, já estavam desenvolvidas, estavam prontos para se encarnar aqui na Terra.
naqueles corpos daqueles seres primatas, uma raça especial chamada de babais. Então nós herdamos os corpos desses enteais, desses enteais, né? Que não são espíritos humanos. Então uma raça que existe especialmente para possibilitar a encarnação do ser humano. Eles estavam desenvolvidos ao máximo, o máximo possível ao reino animal, aí faz a ligação, né? Entre as almas, há uma atração. Então, nosso planeta terrestre é hoje um dos muitos habitados por criaturas humanas. Apenas há 3 milhões de anos isto era diferente, pois naquela época chegaram a este planeta em que vivemos os primeiros seres humanos para a encarnação. Somos nós, né? Muitos voltaram ao paraíso, muitos também depois surgiu o pecado original, que foi a tentação do Lúcifer para escravizar-nos através do raciocínio aqui na matéria. E o pecado hereditário que passou a se transmitir de pai para filho, de geração para geração. E cada vez nós nascemos, gerações subsequentes iam nascendo com cérebro anterior do raciocínio mais desenvolvido. E com isso nós começamos a nos desligar da nossa fonte intuitiva espiritual. Esse é o pecado hereditário. Tanto é que quando a criança que ainda está nessa fase intestiva, ela começa, entra na adolescência lá para os 13, 14 anos, 15, quando o espírito, vamos supor, ela se torna pleno no corpo físico, né? Quando o corpo físico já está amadurecido, então ele já entra em atividade, então ele já entra em atuação e escraviza os valores terrenos. E a mensagem do grau é justamente essa função de nosso remédio, para nós nos ligarmos novamente ao nosso reino, no paraíso, né? Ligarmos, quase isso que é a doutrina cristã do Santo Graal, que o Bedresti nos trouxe através do livro Na Luz da Verdade, a mensagem do Graal, obra em 3 volumes. Então, somente muito, muito mais tarde, sempre em intervalos exatamente predeterminados, foi que se iniciaram as encarnações de espíritos humanos também em outros planetas. No que se refere ao tão discutido planeta Marte, nele não habitam e nunca habitaram seres humanos. Na sua atmosfera pobre em oxigênio não haveria possibilidade. Com o planeta Vênus é diferente. Possui ele atmosfera, possibilitando a vida de seres humanos. Existe ali muita água e a temperatura ambiente é sempre quente. Devido à grande umidade do ar, a vegetação é sempre fresca e verde. A abundância de flores ali é indescritível. Por toda parte brotam da terra nascentes de água quente. Existem lagos cuja água em muitos lugares é tão quente que parece ferver. As criaturas humanas que habitam o planeta Vênus acham-se ainda bem no início de seu desenvolvimento, de modo que, até agora, ainda são incorruptas. É aquela fase igual a que nós existia quando iniciamos as encarnações aqui na Terra. Não havia pecado, não havia doença. Nossos corpos, nós só morríamos por morte natural, de enfraquecimento natural do corpo, mas não havia doenças, não havia pecados, né? Vivíamos em contato pleno com os enteais, seres da natureza. Era um paraíso terrestre. É o que hoje existe lá em Vênus. Talvez exista aí uns 100 milhões de habitantes. Talvez exista. Talvez não. Em Vênus. Talvez não chegue a ter isso, mas vamos supor que existam hoje 100 milhões de habitantes no planeta Vênus. Isso seria
umas 80 vezes menor do que a população da Terra, porque a população da Terra está aí beirando os 8 bilhões, né, de pessoas. Então, se um planeta, eu acho que um planeta, em média, um planeta habitado por seres humanos, ele tem muito menos habitantes do que a Terra. A Terra é considerada um planeta super povoado. Isso nas condições ideais, né, de desenvolvimento espiritual. Isso ocorreu justamente porque essas centelhas, essas almas ficaram presas aqui na Terra e não conseguiram retornar ao paraíso, já obtendo a autoconsciência. Nunca um ser humano terreno chegará a outro planeta habitado numa astronave. A distância que nos separa da Lua não é tão grande em comparação com a dos outros planetas. A conquista dos astros é uma ilusão. Mesmo a conquista da Lua não tem valor prático. Os verdadeiros segredos da natureza há muito já se acham fechados para as criaturas humanas. As mais espetaculares conquistas técnicas nada poderão alterar nisso. Então está aqui a fala de Roselius von Sass a respeito do planeta Vênus. Então se vê que hoje já se descobriram muitas superterras, né? Planetas em outros sistemas exoplanetas, né? Em outros sistemas estelares, né? De estrelas próximas, né? Todas aqui na Via Láctea. Então já se descobriram muitos planetas semelhantes à Terra. E possivelmente uma boa parte deles deve estar recebendo vidas humanas. Bom, encerramos agora esse vídeo. Muita paz, muita luz, Shalom, na luz da verdade do Messias Abidrushim.